Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é Alisson Tonassi mais uma vez, voltando aqui para nossas reflexões. E o que eu gostaria de falar hoje? O que eu acho que o Espiritismo, como o Espiritismo ganha-se muito na Umbanda, né? Como eu já falei, a gente vem de 30 anos aí de Espiritismo, com trabalhos que são feitos a nível mental. Você tem lá a entidade que passa as informações, faz os trabalhos com desdobramento. Vou dar minha experiência para poder cada um entender mais ou menos o porquê que eu acho, né? Por exemplo, eu falei assim, eu entrei agora na Umbanda, eu não tenho muita raiz, não tenho raiz dentro da Umbanda, mas eu tenho a raiz de 30 anos do trabalho que a gente vem observando, muitos trabalhos que foram feitos dentro do Espiritismo, trabalhos bonitos e que auxiliam muito se você conseguir agregar eles no trabalho umbandista. Então, por exemplo, a primeira vez que o Exu Caveira veio, inicialmente eu fazia um trabalho de passe de cura em pessoas que iam aos centros espíritas. Como é que funciona esse passe de cura? Você vai, impõe a mão na pessoa e ali, no caso onde a gente fazia, eram vários médios numa pessoa só. Um ficava na cabeça, outro no tórax, outro nas pernas, né? Um do lado do tórax e no braço, o outro no outro lado, no outro braço. Eram 4 médios. Nesses momentos, eu percebia que um espírito me desdobrava e me levava para alguns lugares. Aí eu via áreas do corpo da pessoa que estava doente, situações do passado, ou seja, da reencarnação passada da pessoa, em que levou a ela para estar passando por isso na atualidade. E existia um trabalho feito pelo espírito que estava ao meu lado, que eu não sabia quem era. E esse trabalho era feito, eu simplesmente era o transmissor dessas informações para as pessoas que ali estavam. Aí, um belo dia, eu fui chamado aí por um local, uma caverna, onde tinha um espírito parecendo um demônio. E qual era o meu trabalho? Dar um copo d'água para aquele espírito. O espírito era tão voltado ao mal, que quando eu coloquei aquele copo d'água para aquele espírito, ele me atacou. Eu voltei ao meu corpo físico com medo e comecei a ter reflexos daquele acontecimento. Eu não parava de tremer. Automaticamente, o Exu Caveira incorpora em mim, dá um soco no meu peito e dá um soco no chão. Nesse momento que ele dá o soco no chão, a luz da sala apaga. E quando ele levanta, a luz da sala acende. Nesse interim, ele olha para uma pessoa que estava ao nosso lado e fala assim: como eu não tenho elemento nenhum, eu tive que usar o som, o poder da pancada, para descarregar esse menino. E a partir dali foi a primeira incorporação de Exu Caveira, que até então ele trabalhava comigo no desdobramento. Depois eu fui estudar a questão de apometria e tal. E a partir dali ele começa a trabalhar nesse sentido. E muito trabalho foi feito em relação a isso. E com muita experiência a gente veio observando os trabalhos com relação a isso. Ou seja, o espírito de Umbanda trabalhando no espiritismo com um trabalho bem evoluído de desdobramento, apometria, cura espiritual. Então, a gente vai vendo o que ele fez aqui
Tá. Quando ele se mostra dizendo que ele queria ser o Exu Caveira, houve a estranheza, aí a gente já estava no trabalho de desobsessão, ele já ia para os lugares tirar espíritos que estavam colados à matéria depois da morte, reorganização perispiritual com espíritos que estavam deteriorados no seu perispírito, e ele fazia essa recomposição, que é mais ou menos o trabalho que o Caveira faz mesmo. Mas ele manteve o nome de Caveira. Aí houve a estranheza, a gente saiu do espiritismo, porque para mim esse trabalho era ótimo, já estava muito acostumado. Como eu trabalhava menos incorporado com ele, eu tinha até uma segurança. Por quê? Porque na incorporação eu tenho que perceber a individualidade dele em mim. Aí eu percebo que não sou mais eu e é o pensamento dele. Quando isso era no espiritismo, era o contrário. Ele me desdobrava, a minha individualidade saía do meu corpo e eu com ele íamos até os locais. Eu percebia ele ao meu lado, mas vendo. Eu via, não via as formas dele, assim, eu sentia a presença daquela pessoa ao meu lado, me tocando. Muitas vezes eu não via o seu rosto, eu via mais assim. E vários acontecimentos também. Quando a gente vem para a Umbanda, a gente nota uma diferenciação do seu trabalho. Ele trabalha incorporado, veio com uma potência e uma força que a Umbanda permite que ocorra, porque até então dentro do espiritismo ele tinha que fazer o seu trabalho dentro dos moldes da casa espírita, de maneira mental, sem uso de elementos. Existiu uma transição que eu ainda não aceitava elementos até ele começar a trabalhar. E aí a gente foi trabalhando. Poxa, mas na primeira eu passei aqui, mais ou menos sem incorporar ele, um belo dos 2 anos. Quando ele veio pela primeira vez dentro do centro de Umbanda, ele me dá uma gargalhada que ele não dá normalmente. Essa gargalhada limpou a minha alma. E assim, naquele mesmo dia, essa gargalhada, eu senti uma certa estranheza, porque eu não gosto muito de escândalo. Para mim, eu vi aquela gargalhada como um escândalo. E quando ele ousou fazer isso, mas eu ainda me senti bem. Aí ficou um conflito dentro de mim. Isso aqui é um escândalo ou é um trabalho, né? Aí depois a gente vai se conscientizando um pouco melhor. Aí dentro da Umbanda, ele começou a agregar o trabalho que ele vinha fazendo. Olha só, tudo o que eu vou fazer, o que eu fazia desdobrando você, agora eu vou fazer com você incorporado. Houve uma certa adaptação, porque reorganização do perispírito, ele continuou fazendo. Desdobramento para ver trabalhos à distância, ele continuou fazendo, só que aí eu já estava incorporado com ele. Houve uma certa migração e agregação do conhecimento. Então, quando isso ocorreu, potencializou. Quando ele pegou, aí ele primeiro a gente não começou fumando, nem usando o elemento do álcool, não. Aí ele falou assim: já que você não quer ingerir, vamos fazer o seguinte, eu vou querer uma vela, no lugar, você bota uma vela, vou usar o fogo, no lugar da cachaça, você vai comprar o álcool 90 e você vai botar um elemento, o azeite de dendê. E aí, no lugar do charuto, você vai acender um defumador de pastilha. Pegou tudo. Eu não sabia o que ele ia fazer ainda. Aí, incorporado, ele pega, bota a velinha, um pirizinho de barro, uma outra velinha ali em cima, pegou o defumadorzinho, bota, e aquele álcool com dendê ele misturou no dedo. Meu amigo, na primeira vez que ele vai fazer isso,
ele enfiou o dedo dentro do álcool e misturou o dendê. Daqui a pouco ele tascou-lhe o dedo na vela acesa. O meu dedo pegou fogo e eu pensando naquele conflito. Eu sou consciente. Caraca, vai queimar meu dedo, vai queimar meu dedo, vai queimar meu dedo. E ele só dava aquele arzinho de riso, eu sentindo por dentro. Vai queimar. Aí, e o dedo não queima. Beleza. Aí eu pensei assim, antes de tivesse deixado ele fumar, né? Pô. E aí, qual o fundamento daquele dedo aceso? Ele pegava, desfazia os miasmas que ficavam agregados no meu corpo físico. E ele começou a utilizar isso trabalhando nas pessoas também. Até um dia que a gente se conscientizou e permitiu a presença do marafo, a presença do charuto. E aí, a primeira vez que eu comecei a utilizar esses elementos, permitindo que ele o fizesse, a primeira baforada, meu pulmão limpou. Parecia que eu estava com mais energia. Num dia que eu estava muito cansado, no primeiro gole que ele deu no marafo, pô, eu consegui ficar mais umas 3 horas incorporado, porque é muito diferente, né? Você pega numa incorporação espírita, como é que acontece? Você senta numa mesa, bota a mãozinha ali em cima da mesa, fecha o olho e vai. Uma reunião dessa dura 1h30. Você chega lá 8 horas, 10 horas, você já está na tua casa. Então o que acontece? Você basicamente a energia que você desgasta, a energia que você doa para o trabalho espiritual. Agora, você chega na minha casa, funciona de 15 em 15 dias, tem atendimento. Você chega lá 2 horas da tarde para começar a preparar. Faz uma reunião de 4 às 5. 6 horas começa a gira. Aí você tem toda a preparação da gira. Acredito que começa a incorporar umas 6h30. Dessas 6h30 vai até 8h30 o trabalho. Depois tem um intervalo e às vezes vai até 1h da manhã. Então, o que acontece? São 2 tipos de atividade mediúnica totalmente diferentes. E aí, quando você pega, realmente, você dá o valor, fala assim, olha só, a capacidade mediúnica aqui é uma coisa, você usa o elemento para poder influenciar, porque nessa hora a energia do médium já foi pro beleléu. Então, você tem que ter o elemento para poder ser um incentivador dessa energia e fazer com que o médium continue trabalhando ali até o ponto que precisa. Aí você agrega aquele conhecimento mental, porque a força mental é só o direcionador, o potencializador daquela energia. Aí você agrega tudo isso e você faz com que o trabalho evolua para um outro nível. Se você não tem consciência disso, então quando eu voltando, por que eu contei toda essa história? Para dizer o seguinte, por isso que eu acho que o conhecimento agregado é importante. Você não mudou o trabalho da casa, você simplesmente modificou todo o trabalho que o médium está tendo, a consciência que o médium está tendo, as bases de concepção que o médium está tendo. Então, quando você pega o conhecimento agregado, e aí é que eu falo, eu venho de uma raiz espírita, eu não posso jogar simplesmente esse conhecimento fora. E desse conhecimento que eu tenho noção, eu quero participar para os meus irmãos, tudo isso através da base do conhecimento espírita. Com essa base, a gente vai conseguir agregar conhecimento, não para mudar o trabalho que todo mundo já está tendo, para você começar a entender o seguinte, se eu carrego uma pedra daqui ali, meu trabalho é carregar a pedra, carrego daqui pedra. Aí o cara fala assim, ó, você carrega dali e vai carregar para lá. E aí você carrega anos a fio. Nesse momento de anos a fio carregando pedra, chega um momento que eu falo assim, porra, pra que eu carrego essa pedra? Por que eu tô fazendo isso? Pra que serve isso? E naquele momento você pode evoluir. Fala assim, você vai deixar de ser um mero carregador de pedra e você vai começar a ser o gerente das coisas que ocorrem.
Então, a minha proposta é, seja gerente, não seja carregador de pedra. Com a base, e aí dentro da minha concepção, desses 30 anos que a gente vem tendo, o espiritismo é muito agregador. Você tendo essa base de influência. O que é um espírito? O que é Deus? O que são as influências espirituais? Elas serão agregadoras no teu trabalho, meu irmão. E é isso que é a minha proposta. Minha proposta é isso. Gente, no outro dia que eu destrambelei falando em cima de outros que falam mal da Umbanda aí, que fazem... A minha proposta não é essa. Eu não estou aqui para falar mal, não é... Cada um tem que ser... Para mim, tem que ser agregador. A gente tem que ser agregador no trabalho, ser inteligente, com precisão e presteza dentro daquilo que a gente está fazendo. Então, a partir agora do 2020, nós vamos fazer uma série com a doutrina do Livro dos Espíritos para umbandistas, dando a base, não é para mudar o teu trabalho nem para você ser espírita, fazendo uma base de conhecimento agregado que o teu trabalho vai evoluir, meu irmão. É isso que é a minha proposta, evoluir. Evolução sem deixar o seu guia de lado, sem deixar sua mãe de santo de lado, sem modificar o trabalho, mas é mudança interna. Não é mudar a estrutura do que você já está, muda por dentro, entendeu? Para você ser um médium mais consciente, uma pessoa mais aberta, eficaz, é só isso. Então, essa é a proposta aí de trabalho, valeu?